Você sonhou com ônibus? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Elias, boa noite, meu amigo. Eu tive um sonho com ônibus e gostaria da tua ajuda para interpretar. Me lembro que o sonho começou, eu, meu colega de trabalho e a minha chefe no ônibus, e meu colega dirigia até o destino que íamos, que era até em frente a uma escola. Ele dirigiu o ônibus perfeitamente até pararmos. Mas ficou só eu e ele na calçada esperando a chefe entrou. Vi que ele deixou o ônibus mal estacionado e subi para estacionar melhor. Então fiz, quando desci e cheguei perto dele, nós vimos que o ônibus começou a descer. Então corri, apertei no freio e percebi que ele não pegava direito. O ônibus começou a descer. Então corri, apertei no freio e percebi que ele não pegava. O ônibus parou, desci de novo e novamente começou a descer e seguiu-se assim por 3 vezes. Na última vez deu de eu pegar outro carro. Na última vez ele pegou outro carro para engatar no ônibus, só que dei uma ré muito forte e ele bateu nos carros e meio fio. Quando desci, o ônibus estava acabado nas partes mais baixas dos bagageiros, praticamente despenado. Eu e meu colega, nós olhávamos e perguntávamos o tamanho do problema que tinha acontecido. E íamos devolver o ônibus para o dono daquele jeito. Aí terminou o sonho, desde já agradeço. Então, na verdade, este sonho está falando você de um processo que é desconhecido pela maioria das pessoas, que se chama autossabotagem. O que é autossabotagem? Lá dentro do subconsciente do humano instala-se um programa lá. E ele não deixa a pessoa crescer. A cada vez que a pessoa tenta crescer, ele é disparado, ele é acionado e a pessoa mesmo providencia a própria queda. Vamos analisar o seu sonho em partes. Você percebeu que o ônibus estava mal estacionado, mas não era a sua função dirigir o ônibus. Se competia a alguém fazer uma crítica sobre o estacionamento, seria a chefe ou o próprio motorista. Então, você tomou ali uma ação que não cabia a você. Você tem visão, mas as suas habilidades não funcionam. Se você tivesse conseguido estacionar o ônibus devidamente, tudo certinho, sem nenhum problema, suponhamos que tudo tivesse transcorrido perfeitamente bem, então você teria sido herói, você seria honrado, porque a chefe saberia que você estacionou melhor que o próprio motorista. E o próprio motorista não teria como negar que você teria sido um visionário à frente deles próprios, da motorista e do motorista e da chefe. Mas o inesperado aconteceu. Se você foi dirigir o ônibus, é porque você sabe, é porque você tem competência. Mas deu um erro, aliás, deu uma sucessão de erros que acabou num prejuízo. Então, por que você não teve a ideia de simplesmente pedir para o motorista cuidar daquele problema? Porque o cargo de motorista competia a outra pessoa. Por que você não teve a ideia de reclamar para sua chefe que o ônibus estava mal estacionado? Porque observar e fazer a crítica compete a você, compete a qualquer pessoa. Até ali você estava agindo assertivamente. Mas você não tomou estas atitudes no seu sonho. Então, você foi lá por conta própria e tomou a atitude. Mas o azar tomou conta da história. E tinha um prejuízo todo para desvendar. Agora vem o final.
aonde o processo de autossabotagem é identificado na sua psique. Quem é que vai pagar este prejuízo? Se não era seu o cargo de motorista. A chefe sua não mandou você dirigir o ônibus. Ela, na verdade, foi bem esperta. Vocês pararam o ônibus, ela entrou para o destino dela e dane-se todo mundo. Mas você que é preocupado com tudo e com todos e quer fazer o seu melhor, você é dedicado, você é esforçado, você quer crescer na vida. Você foi lá dirigir o ônibus, fazer o seu melhor. Você esperava fazer melhor que o próprio ocupante do cargo de motorista. Mas quando tudo sucede o contrário do que você esperava, ali é identificável um processo de autossabotagem que mora na sua psique. Enquanto você não resolver esse problema, todos os seus resultados vão resultar em prejuízos para você. Por mais que você se esforce, por mais que você dê o seu melhor. Porque lá dentro da subconsciente tem uma gravação negativa. Quem é o subconsciente do humano? É a parte mais poderosa do humano. Ela é ultra poderosa. Inclusive, quando ela tem uma gravação para executar, ela se utiliza de mecanismos extrasensoriais e de ultrapoderes para fazer com que os resultados para a vida da pessoa sejam de acordo com aquela gravação. E se esse ônibus, essa história acabou num grande prejuízo, numa grande dor de cabeça, é porque você tem essa programação dentro do seu subconsciente. Por que aconteceu tantos problemas? Porque não era para dar certo. Mas por que não era para dar certo? Porque a gravação que você tem dentro do seu subconsciente, o autossabotador que você tem dentro de si, ele tem uma programação lá que é para não dar certo para você. Então você precisa conhecer a si mesmo. Aí você pode perguntar, Elias, onde é que eu peguei essa gravação aí que está no meu subconsciente? Bom, essa gravação aí, ela se dá através de um processo hipnótico. Nós podemos acolher no subconsciente hipnoses através de historinhas que a gente ouve, através de filmes, novelas. Existem inúmeros recursos que podem gravar o subconsciente de uma pessoa negativamente e também positivamente. Mas no seu caso já se percebe que está gravado negativamente. Quando eu falo de pessoas aqui no meu canal, eu sempre estou me referindo a pessoas carnais como nós, a pessoas invisíveis, a espíritos, a pessoas extraterrestres, etc., porque a infinitude é a marca do nosso Criador e ele é infinito para todas as direções. E ele fez infinitos tipos de pessoas, assim como tem infinitas dimensões, porque ele já se identifica, ele se auto-identifica como um ser infinito, onipotente, onisciente, onipresente. Faça você ideia do que representa isso. Nós não estamos nem à altura nem de pensar em comensurar as medidas do Todo-Poderoso. Agora eu falo para você o seguinte, se uma pessoa humana já consegue hipnotizar a outra, imagina os outros tipos de pessoas do cosmos, que a maioria delas são muito mais elevadas em sabedoria, em expansão da consciência. Uma pessoa hipnotiza a outra e dá um limão para outra comer. E a pessoa come o limão. E se perguntar para ela o que ela está comendo, ela vai dizer que está comendo maçã. E que está bom aquilo. Mas é um limão que ela está comendo. Porque ela está hipnotizada. Mas quem fez isso com ela é outra pessoa de carne e osso, não é um espírito, não é um ser invisível, não é um mestre terrestre. Se nós humanos já conseguimos fazer isso uns com os outros, imagina os outros seres, cosmos afora. Então, primeiramente, você precisa tratar disso que tem ali dentro da sua psique. Uma proposta atualmente muito poderosa e eficiente que tem é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Você pode fazê-la sem custo, porque ele tem um programa de atendimento para carentes.
No meu canal tem uma playlist que eu falo do professor Hélio Couto. Eu também tenho uma playlist no meu canal onde eu falo de carta mágica. E eu vou deixar, inclusive, essa playlist aqui no card deste vídeo. Aqui na descrição do meu vídeo eu tenho o link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho lá todas as minhas playlists ordenadas em ordem alfabética, o que facilita a sua visualização, agiliza a sua pesquisa e torna tudo muito prático para aumentar aí o seu conhecimento. A busca por resolução de problemas a partir dos sonhos. Metodologias para tirar essas gravações negativas que você tem, para destruir este autossabotador que existe na sua psique, são também a carta mágica. A carta mágica é uma metodologia muito simples e extremamente poderosa, porque neste vídeo, nesta playlist que eu ensino você a trabalhar com a carta mágica, você vai ver que ela é de fácil aplicação e uma vez feita, você ouve ela todos os dias. Não precisa ler, é só ouvir, porque você vai gravar a sua carta mágica lá no seu celular como áudio. Quando você estuda a letra de uma música ou um idioma, quando você está estudando ali, parece que você não está aprendendo e você cansa de repetir e você até mentalmente deixa aquele assunto achando improdutivo. Mas depois, um dia depois ou alguns dias depois, você vai perceber que aquelas informações que você tentou aprender e achou que não ia aprender estão vindo automaticamente na sua parte consciente da sua psique. E mentalmente você está ouvindo aquela fala que você aprendeu, você pensava que não tinha aprendido, mas ouvindo a sua voz interior falando com você mesmo, você vai perceber que aprendeu. Vai lá e ouve inglês lá, bastante. Aí você vai sair daquele assunto mentalmente como se não tivesse aprendido. E talvez mentalmente você tentando decorar, tentando falar o que aprendeu, você não vai conseguir. Mas alguns dias depois ou no outro dia, aquilo tudo vem automático e você percebe que aprendeu. Por quê? Porque são as gravações. Você repetia e acabou gravando no subconsciente, que agora processa entre inconsciente e a parte consciente da sua psique. Assim são as hipnoses, quando elas são negativas. Você não precisa aprendê-las para que elas venham automaticamente ali, igual que você tenta aprender. Pode ser assim com uma psique negativa ou com uma psique negativa ou positiva. Tá? Então, isso aí acontece muito com as pessoas. A maioria das pessoas pensa que é inveja, que é feitiço, que é olho gordo, mas, na verdade, ela tem instalado dentro da psique dela um autossabotador. Por o que ele foi colocado lá, quem colocou ele lá, isso aí é outra história, outra investigação. Mas a primeira providência que se deve tomar é retirar esse garrancho, esse mal da parte subconsciente da sua psique. E como eu já falei, estou deixando para você duas sugestões. Ou a carta mágica para você trabalhar, ou a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Você pode usar as duas metodologias ao mesmo tempo, que você terá um absoluto sucesso, pode ter certeza. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.